Eu sei como é difícil manter a consistência sem te sentir sobrecarregada, mas a verdade é que existem formas de tu simplificares todo este processo e criares conteúdo que realmente te traga resultados sem perderes muito tempo. A aula de hoje vai ser super prática, ok? Eu vou-te mostrar então como é que tu vais otimizar esta questão aqui do tempo e gerar um tipo de conteúdo que vai fazer com que a tua audiência interaja e, consequentemente, compre de ti. Talvez tu ainda penses que a consistência esteja associada a publicar todos os dias. Na verdade, a consistência é muito mais sobre frequência e qualidade do que quantidade de posts. Então, não é por tu publicares todos os dias, e eu nem recomendo que tu faças isso, que tu vais ter grandes resultados. A consistência não é sobre estar todos os dias, mas sim sobre criar então um ritmo e um estilo de conteúdo que esteja alinhado com a tua marca. Por exemplo, se eu sei que eu vou criar conteúdo naquele dia, né, neste caso que eu vou publicar, o conteúdo vai ser naquele dia, àquela hora, eu estou a habituar a minha audiência a esse ritmo. Então, eu não publico todos os dias, mas as pessoas sabem que, por exemplo, às quartas, às 13 horas sai o meu conteúdo. Então, assim, as pessoas meio que já esperam por aquilo, estão meio engajadas aqui no meu conteúdo, na minha comunicação e não necessariamente aqui no número de posts. Então, nós vamos começar aqui por esta parte aqui da consistência. E então, como é que tu vais criar isto? Muito importante, então, que tu cries a tua criação de conteúdo em lote. O que é que isto significa? Quando vocês vão se assentar para criar o vosso conteúdo, seja num dia, e atenção, vocês podem tanto fazer isto para a semana, do tipo, segunda-feira, a minha primeira tarefa diária é criar conteúdo para aquela semana. Eu sou sincera, eu não faço isto. Eu crio o meu conteúdo para o mês, porque desta forma eu depois consigo ter o meu mês mais tranquilo, mais leve, eu já sei o que é que vai sair. No máximo, lá está, eu vou apontando ideias que vão surgindo ao longo do mês para depois, no mês seguinte, eu começar a criar conteúdo também, já a pensar nessas ideias que foram surgindo no mês anterior e desta forma mantenho consistência, mantenho relevância também. Há sempre aqui uma abertura para eu seguir com esta comunicação no perpétuo, ok? Se nenhuma ação específica, eu posso até trocar um conteúdo por outro, porque há um assunto que está em tendência, eu quero realmente trazer este assunto, aproveitar que está em alta. Posso fazer isso, ou seja, no meu conteúdo há uma estratégia que me permite essa diversificação de conteúdos, por exemplo. Portanto, eu consigo já modificar, porque há muitos profissionais que dizem isso, que vocês não podem criar conteúdo para o mês, porque senão o conteúdo não é em tempo real. Mas é, porque eu sei que vou ter aquele evento, eu sei que vou ter aquele jantar, eu sei que aquele assunto está em alta, até mesmo, não é? Se eu já sei que as pessoas estão a falar sobre um determinado filme, eu posso criar conteúdo naquele mês que já está associado ao filme, porque o filme também não vai sair de alta tipo num espaço de uma semana, não é? Ele provavelmente vai estar em alta mais tempo, nem que seja só aquele mês, mas eu sei que pelo menos durante aquele mês eu vou falar sobre aquele filme. Por exemplo, né, daqui dando aqui este foco, se fizer sentido para vocês a falarem sobre um filme, por exemplo, mas em vez de um filme podemos estar a ver para outra coisa qualquer. Está bem? Então eu gosto e a forma como realmente faz com que eu poupe tempo e garanta que tenha mais consciência é quando eu preparo o meu conteúdo para o mês. Então eu defino um dia, normalmente eu preciso de 2 dias, tipo 2 tardes, por exemplo, porque eu crio conteúdo para mais plataformas. Se eu criasse conteúdo só para o Instagram, por exemplo, eu realmente numa tarde consigo fazer, porque também não publico todos os dias, lá está, não é só publicar todos os dias, mas eu sei que, ok, consigo definir estratégias, ideias, os títulos, o desenvolvimento, depois faço o carrossel, ou gravo vídeos e depois acabo por agendar e já fica tudo direitinho, então ao longo do mês eu tenho tempo para aproveitar, simplesmente, e não ter que estar sempre a trabalhar, fazer os meus atendimentos normais e, claro que depois a meio do mês, lá para o final do mês, eu preciso mesmo de já estar a planear a estratégia de conteúdo do próximo mês, né? Isto é tipo uma bola de neve, uma pessoa tem que estar sempre a criar, tem que estar sempre a pensar aqui em conteúdo, tá bem? Então, criação de conteúdo em lote, o que é que consiste realmente? É numa tarde eu fazer o máximo de conteúdos que eu conseguir já a pensar aqui na estratégia mensal. Depois, temos então aqui a importância da planificação dos temas e do calendário editorial. Eu tenho que perceber nitidamente quais são os temas que eu falo, porque é que eu estou a falar daquele assunto. E eu aqui até coloquei alguns exemplos do que é que eu vou fazer. Então, eu defino realmente para aquele dia, podia pôr aqui o horário, o formato, a plataforma, podia pôr isto tudo direitinho, ok? No calendário editorial convém que vocês tenham isso bem explícito, juntamente com a ideia que eu vou desenvolver então naquele dia. Algumas estratégias aqui que vocês podem usar para otimizarem o vosso tempo passa muito por estes 4 pontos. E o primeiro, eu sei que se calhar pode parecer aqui um bocado estranho, do tipo técnica Pomodoro, como assim? Isto nada mais é, caso tu nunca tenhas ouvido falar sobre isto, consiste aqui em tu trabalhares durante 25 minutos, fazes uma pausa de 5 minutos e fazes isto durante 4 ciclos consecutivos. No final do quarto ciclo fazes uma pausa maior. Para que é que eu recomendei esta técnica? Para tu seres mais criativa, para tu manteres a tua criatividade. Sentires que a tua cabeça realmente está a fluir bem, que tu estás a ter um raciocínio lógico, que estás a conseguir produzir bem conteúdo, não está a ser uma tarefa massiva para ti. E nesses 5 minutos, eu sei que são só 5 minutos, mas é tempo suficiente para tu ires ver um Reels, para tu leres qualquer coisa, para tu estares com o teu filho, com o teu animal de estimação, enfim, o que seja, ok? Simplesmente espairecer a cabeça, nem que seja ir à varanda, apanhar um bocado de sol,
porque assim tu vais manter a tua cabeça criativa e bem, e não vai ser algo massivo para ti estar ali horas a criar conteúdo. É importante usar as ferramentas para organizar ideias. Se há coisa que eu recomendo aí sim que vocês façam todos os dias, é, à medida que vocês vão tendo ideias, ou seja, isto não é obrigatório, mas eu recomendo porque vai sempre surgindo, seja numa conversa, seja às vezes no banho, né? Uma pessoa está no banho e de repente vem uma ideia de conteúdo. Então é importante que vocês tenham um espaço para apontar as vossas ideias, um bloco de notas, um caderno, usem ferramentas como o Trello, o Notion, enfim, outras plataformas que vocês utilizem para ir apontando essas ideias e assim quando vocês se sentarem para criar conteúdo, vocês já vão otimizar o vosso tempo, porque vocês vão lá ao vosso banco de ideias e percebem, olha, eu tive esta ideia e é super válida para este mês, então vamos avançar. E este processo acaba por acontecer de forma muito mais rápida e fluida. Reutilização de conteúdo, né? A famosa aqui reciclagem, que se calhar não é uma grande novidade para vocês, mas que é muito importante. E isto até vai de encontro ao último tópico que eu já vou falar sobre ele, que consiste no quê? Em vocês pegarem num conteúdo que vocês já publicaram, por exemplo, há alguns meses, funcionou muito bem, seja dentro da própria plataforma, então, por exemplo, eu fiz um Reels e agora posso aproveitar esse Reels e fazer um carrossel, seja, por exemplo, noutra plataforma. E é aqui que entra então o nosso último ponto, que também meio que se interliga aqui com este. O que é que significa aqui? Na reutilização de conteúdo, eu estou a utilizar aquele conteúdo e vou reutilizar a mesma informação noutro formato, com outras palavras, enfim, eu posso fazer algumas alterações, mas a mensagem está lá. Na questão aqui, que é na última estratégia que eu vos passo, que consiste em criar um conteúdo longo e dividir por vários pequenos conteúdos, isto significa o quê? Que vocês vão criar, por exemplo, uma aula no YouTube, como eu estou a fazer aqui, que normalmente estas aulas têm 10 minutos, 20, 30 minutos, enfim, são aulas mais extensas, pode acontecer. Vocês vão pegar nisso, ou até, por exemplo, num e-mail, e vão construir micro conteúdos com isso. Então, nós temos um conteúdo macro que é bastante completo e nós vamos dividir estes temas que eu vou falando ao longo da aula, por exemplo, e vou criar vários conteúdos. Porque reparem, eu podia criar um conteúdo só sobre estratégias para otimizar o tempo. Eu podia criar um conteúdo só sobre como consistência, como manter a consistência. Entendem? Podia criar um conteúdo só sobre estratégias de crescimento, que é exatamente o que nós vamos falar agora. Então, de repente, num conteúdo macro, eu estou a criar três conteúdos só com isto, ok? E se eu quisesse, ainda podia ser mais específica, eu podia fazer um conteúdo só sobre ferramentas para organizar este conteúdo. Entendem? Quanto mais extenso o vosso conteúdo for, melhor será para vocês depois criarem micro conteúdos. E assim vocês mantêm consistência, o vosso conteúdo está sempre interligado, vocês estão sempre a falar do mesmo tema, isto é fundamental. Não tenham receio de ser repetitivas, porque o segredo está mesmo na repetição. Porque quanto mais repetitivas vocês forem, só que lá está, vocês precisam de ser repetitivas sim, mas de formas diferentes, mas são repetitivas dentro da vossa área de negócio, dentro dos vossos temas, porque isto é que vai fazer com que as pessoas percebam que, se eu quero alguém de conteúdo, então eu vou lembrar desta pessoa. Se eu quero alguém sobre branding, eu vou me lembrar sobre esta pessoa, porque esta pessoa está sempre a falar do mesmo assunto. E é suposto. Como eu vos disse, vamos então falar sobre estratégias de crescimento. Como é que então vocês vão passar isto para a prática? Primeiro, definir metas pequenas. Às vezes estas metas até são metas que dificilmente vocês não vão conseguir. Entendem? Por exemplo, estamos em abril. Eu tenho 1600 seguidores, quase 1700 seguidores. Se eu até ao final do ano tiver uma meta de atingir 2000 seguidores no Instagram, estamos a falar de uma diferença de 400 seguidores. Muito dificilmente eu não consigo isto. Porquê? Porque eu sei exatamente as ações que eu vou fazer também para atingir, ok? Então isso é muito importante. Eu tenho metas pequenas e dessas metas pequenas eu percebo quais são as ações. Se eu quero chegar aos 2000 seguidores, eu sei que vou ter que alinhar estratégias de tráfego, estratégias orgânicas como colaborações, estar presente se calhar noutras redes sociais e levar a malta para a minha rede principal. Enfim, isto é algo que eu trabalho inevitavelmente com as minhas mentoradas e dos alunos de consultoria, por exemplo, é que nós traçamos estratégias específicas dentro destas metas que vocês vão definindo. Isto é muito importante. Quanto mais clareza tiver, melhor é, porque senão vocês já não meio que tipo a remar contra a maré, né? Tipo, o que é que eu estou a fazer? Porque é que eu estou a fazer isto? Muitas pessoas erram nisto, que é, eu não sei porque é que eu estou a fazer isto. Eu quero vender a minha consultoria, mas quantas vendas é que eu quero ter naquele mês? Como é que eu vou vender a minha consultoria? Isto precisa de estar bem claro para vocês. Isto é algo que eu até trabalho, tanto em consultoria como em mentoria. Nós fazemos aqui esta questão do planeamento, porque assim será mais fácil para tu atingires aquele resultado. E se tu não atingiste aquele resultado, tu vais ter também o que for necessário para analisar, que é um dos pontos que eu estou aqui a falar. Quando eu digo aqui definir KPIs e medir o sucesso, é mesmo sobre isto. Perceber o que é que está a funcionar, quantos seguidores é que estão a chegar, qual é a minha taxa de interação ou até mesmo de conversões. É muito importante para perceber o que é que está a funcionar e continuar a fazer e até aperfeiçoar, ou então mudar o rumo, mudar a estratégia, enfim, ok? Mas claro que eu preciso primeiro de aplicar. Se não funcionar, posso mudar alguma coisa para aplicar novamente aquela estratégia, mas se de facto eu apliquei 3, 4, 5 vezes aquele método e não está a funcionar, eu preciso de outro método, ok?
Tenham sempre isso em conta, não tenham medo de experimentar. O que interessa aqui é vocês seguirem realmente uma estratégia, um tempo suficiente para perceberem então se funciona, se não funciona e irem modificando alguns pontos. Mas um ponto agora que eu não falei aqui da estratégia foi mesmo aqui esta questão de focar-te numa só plataforma. Numa fase inicial, principalmente, isto é o que eu recomendo. A médio e longo prazo, isto é impensável, porque imaginem o que é que acontece. A maior parte da malta depende do Instagram e de repente nem tem um negócio. Eu tenho uma conta no Instagram que vende coisas. Não é sobre isto, ok? Um negócio não depende do Instagram. Então nós precisamos de uma base de contactos, precisamos de outros meios de comunicação. Porque pensem comigo, se a pessoa acompanha-vos em todos os meios de comunicação, mais facilmente ela vai comprar de vocês, porque ela já está ali completamente ligada no vosso conteúdo, na vossa partilha. Testar e otimizar conteúdo também é fundamental para vocês irem variando aqui nos formatos, para perceber o que é que funciona melhor para a vossa audiência, o que é que as pessoas mais gostam de ver, então façam isso também. E escalar de forma progressiva, ou seja, se eu sei que só tenho disponibilidade para publicar 2 vezes por semana, eu vou só publicar 2 vezes por semana, ok? Então façam isso direitinho, explorem outras plataformas à medida que vocês vão conseguindo. Então foi aquilo que eu disse. Se vocês sabem que já conseguem criar conteúdo durante 3 vezes por semana de forma consistente no Instagram, experimentem agora criar uma base de contactos. Experimentem, ou até se calhar vocês já têm a vossa base de contactos, mas experimentem comunicar ativamente com essas pessoas para, quem sabe, venderem através do email marketing, ok? Isto acaba por ser uma boa estratégia. Portanto, nós primeiro vamos consolidar a nossa presença numa só plataforma e depois vamos para a nossa presença nas outras plataformas e até mesmo na quantidade de publicações, porque se eu estou a publicar 1 vez por semana, isto é impensável, dificilmente eu vou ter resultados. Se eu estou a publicar 2 vezes por semana, é possível ter resultados, mas conforme eu conseguir aumentando melhor. E eu normalmente costumo recomendar ali 3 vezes por semana. Sei que pode não parecer muita diferença de 2 para 3 semanas, mas acreditem, fazem muita diferença. Com esta aula, então, passei-te algumas estratégias e sugestões para tu criares conteúdo de forma mais eficiente e escalável. Agora eu quero falar-te da consultoria One Way, porque pode realmente ajudar-te a personalizar toda esta jornada e a aplicar de forma consistente mesmo e conseguir saber exatamente o que fazer, para quem fazer, ou seja, para quem tu queres chegar para vender mais. E eu trabalho isso nesta consultoria, que é uma sessão de 2 horas, nós podemos falar de 3, 4 pontos que estejam aqui a incomodar-te e até impedir que tu tens aquele resultado também. Recebes um plano de ação super prático para tu aplicares, tens 15 dias para esclarecer as dúvidas e eu também ir acompanhando o desenvolvimento e a aplicação deste plano de ação. Recebes 2 bónus como análise ao perfil e 30 ideias de conteúdo personalizadas, ok? Então realmente é uma oportunidade única. O link está na descrição deste vídeo se tu tiveres interesse em juntar-te a mim neste serviço.